você quer ser Imposto é roubo. meu namorado, fica ligado. A classe que menos produz é a classe que quer mandar em tudo e ainda consegue nos roubar, os políticos. Tu presta atenção na minha condição. É de Muitos políticos roubam, nos deixando claro a mensagem: oportunidade e moralidade são coisas distintas. diferente, são muito exigentes. Não existe propriedade privada no Brasil, porque se tu não pagar os teus impostos, eles arrancam a tua casa de ti. Sou a Barbie Girl, se você quer ser. Eu me chamo Thiago Krasevski e se tu é novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal. Estamos nos últimos 12 dias antes de encerrar as inscrições para o curso Conquistando a Grandeza e o livro Mais Esperto que o Sistema. Clica no primeiro link da descrição para saber mais a respeito. Depois que eu encerrar as vendas, não vou abrir novamente. Então é uma oportunidade que tu deve aproveitar. Como vocês bem sabem, eu não sou muito de comentar sobre ateus e esquerdistas. Eu me considero um homem bem das cavernas, bem arcaico, bem da Idade Média mesmo, tá? Por quê? Porque eu não confio em nada que está sendo muito disseminado por aí. Eu busco sempre estudar a parada bem na moda antiga mesmo, ao invés de ser com vídeos, ao invés de ser com cursos, ao invés de qualquer coisa, eu prefiro o bom e velho livro, eu lendo e tentando compreender, bem como se eu estivesse na idade medieval mesmo. Portanto, eu me considero um homem medieval vivendo no século XXI. Gosto de valores, gosto de tradição, gosto de respeito, de dignidade. Tem certas coisas que eu vejo no século XXI que eu não acho que são compatíveis ontologicamente com o ser. Enfim, por que eu me descobri um homem da Idade Média? Porque todos os meus valores, quando eu fui lendo Sapiens, eles foram sendo desconstruídos na minha frente. Sob os meus olhos, caía o véu de Maia. Maia é a deusa da ilusão na Índia. Então, quando o Yuval Noah foi descrevendo as outras culturas do mundo, quais eram seus objetivos, seus sonhos, suas metas, e quão distintas essas coisas eram do que eu almejava e do que todo mundo hoje almeja, eu percebi, espera aí, em cada época existe uma espécie de sonho coletivo que a gente meio que tem como aquilo ali é que é sucesso. Então eu resolvi me distanciar disso para tentar entender o que é sucesso para mim. Eu, em particular, gosto da busca da verdade, gosto de paz, gosto de meditar, de saber lidar com as coisas, controlar minha própria mente. No entanto, até eu ler este livrinho aqui, a minha ambição era o seguinte: eu quero ficar rico para viajar o mundo. A primeira viagem que eu fiz, irmão, eu descobri que era uma parada que eu não suportava. Eu acho chato pra caramba viajar, é tediante, cansa. Eu não gostei. Só que assim, eu vejo que a maioria das pessoas acha muito interessante a ideia de viajar o mundo, etc. Sendo que nem é um sonho particular delas. Muitas pessoas que eu conheci que eram apaixonadas por exemplo, jogar sinuca, diziam que queriam ter muito dinheiro para viajar o mundo. Se esses sujeitos tivessem muito dinheiro, provavelmente teriam uma mesa de sinuca em casa, ou tipo, combinariam com amigos, mais churrascos, mais coisas assim que eles tivessem a oportunidade de jogar mais vezes sinuca. Então, às vezes a gente se engana pensando que os valores da nossa época são os nossos valores. A gente é condicionado a pensar isso. O papo popular, a mídia, entram inúmeros fatores. Nós temos uma natureza meio fantasiosa. Pode ver, quem gosta do Lula ou do Bolsonaro acha que esses caras são deuses. E o concorrente é o demônio.
A nossa natureza, ela fantasia demais. Nossa, quando eu ser rico, a minha vida vai ser perfeita. Vai nada, tu vai se incomodar, vai ter imposto a pagar, vai ter a Receita Federal. O que o político falar que é lei, tu tem que obedecer, o bagulho é chato pra caramba. Ah, porque quando eu tiver namorada, então eu vou ser feliz. Irmão, tu vai ter brigas. Tu vai ter N coisas na tua vida que serão chatas pra caramba, independente do que tu conquistar. Grana, fama, mulher, dinheiro, N coisas. No final de tudo vai se resumir a um grande jogo mental. É tu contra tu mesmo. Em uma competição feroz. É uma competição feroz. Mas ela tá apenas dentro da tua mente. Quando tu livra a tua mente do opressor, que geralmente é tu mesmo, tu ganhou o jogo. Porque aí não importa onde tu esteja no universo, tu tá tranquilo porque tu ganhou o jogo. Tá lá Jesus Cristo, ele ganhou o jogo. Ele tem sua mente inabalável. Ele sabe responder as coisas com consciência. Tá lá jogado na cadeia. Tá de boa, tá liderando, tá fazendo sua obra. Jesus não foi o único que passou por isso. Muitos sujeitos já passaram por isso, de serem injustiçados, de irem pra cadeia por coisas que não cometeram, N coisas. Mas, por possuírem uma consciência liberta, eles estavam libertos, mesmo que em cárcere. Outra coisa muito importante que eu aprendi é que o ser humano tem certas coisas inatas que não são respondidas filosoficamente. Por exemplo, um dos primeiros questionamentos de Nietzsche nesse livro é: por que os filósofos todos buscam a verdade? O que tem de mais na verdade? Por que a gente não está buscando a mentira, a ilusão? Existem tantas coisas melhores pra gente buscar, por que é verdade? E aí meio que fica em aberto essa parada de por que a gente busca a verdade? Será que é relativa? Será que não é? O que está acontecendo? Enfim, a busca de um filósofo pela verdade é uma busca que é inata do ser humano. Tu quer conhecer, tu quer entender, tu é curioso pra caramba, velho. Aconteceu um barulho à tua volta, tu já olha, os teus sentidos querem saber o que tá acontecendo. Alguém falou o teu nome no meio do shopping, tem alguém falando comigo? Será que é comigo? Tu é curioso, a tua natureza é assim. Quando tu era criancinha, tu fazia 1 milhão de perguntas para as pessoas. Por que o céu é dessa cor? Por que azul é bonito? Por que rosa não é tão legal? Por que as mulheres parecem que gostam mais disso e os homens mais daquilo? Tu só precisa resgatar esse espírito de criança, que é um espírito extremamente científico e filosófico, e se colocar em uma busca daquilo que tu considera importante. Seja a verdade, seja a mentira, seja o lucro, seja o que for, encontra uma parada e ataca com força total naquilo, sabe? Quando eu digo para as pessoas que a minha busca é uma busca pela verdade, isso significa que eu faço uma espécie de esforço monstruoso para tentar entender o mundo, para tentar conceber uma verdade cognoscível. O sujeito que se esforça para ficar rico, como por exemplo o Thiago Finch, o Pablo Marçal, o Wendel Carvalho, esses caras fazem um esforço monstruoso 1000 vezes mais do que eu, e olha que eu sou um ser humano muito disciplinado, mas para ficar rico. O cientista que ele quer descobrir uma cura para uma doença, ou um remédio eficiente, ou realizar pesquisas, ele faz um esforço monstruoso naquilo. O teu sucesso ele vai ser correspondente a uma atitude imperturbável, imparável, de tentar penetrar naquilo que é o teu objetivo. Mas para isso tu precisa ter um objetivo. Tu quer ficar rico? Tu quer ficar muito inteligente? Tu quer descobrir o que é a consciência humana? Eu mesmo,
Eu quase me imagino como um desses místicos indianos que falam sobre a consciência humana, haja vista que é um dos meus assuntos preferidos. Agora, o Thiago Finch, o Pablo Marçal, esses sujeitos trabalham incansavelmente 24 horas por dia. Vou produzir, vou pagar imposto, vou sentir raiva do governo, vou produzir. O que acontece? Eles obtêm esses resultados. Agora, olha para esses sujeitos, eles estão dando o máximo de si, 100%, fisicamente, emocionalmente e intelectualmente. Eles têm uma mentalidade de imperador. Por que a gente sabe que não são todos os sujeitos que irão ser inteligentes, não são todos os sujeitos que serão ricos? Porque quem diabos se dedica 110% como um imperador para salvar a própria vida? Quem diabos se dedica 110% para fazer grana, para tentar descobrir a mínima palavra variável que vai converter 0,0001% a mais de vendas? Tu tem paciência para isso? Não? Então provavelmente tu não vai ter muita grana. Quem carambas tem tanta consistência em ler todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, 30 dias por semana, 365 dias por ano? O sujeito que faz isso, ele evidentemente vai se tornar mais sábio. Então, é a consistência, é a visão daquilo que tu quer alcançar. É muita coisa que entra em jogo. Por isso que eu acho que eu sou um medieval vivendo no século XXI. Eu sou apenas um neandertal que não entende a sociedade, não entende o mundo. Eu não entendo nada. E é justamente por isso que eu caio de cabeça nos livros tentando compreender o que se passa nessa parada. Eu me vislumbrei pela ideia de tentar compreender. E eu disse a mim mesmo: eu acho que dá. Eu acho que tem pessoas que foram mais longe do que eu e conseguiram compreender melhor a sociedade. E eu não estou tão abaixo desses seres humanos. Eu tenho a potencialidade que eles têm. Eu tenho neurônio, a vontade. Eu tenho à minha disposição livros e mais livros. Eu consegui fazer fontes de lucro inesgotáveis para poder comprar os livros, para poder entender essa parada. E eu hierarquizei minhas metas. Em primeiro lugar, eu vou ter que ganhar dinheiro, porque sem dinheiro eu não vou conseguir comprar meus livros. Ganhando dinheiro, eu vou ter que optimizar o meu tempo, porque senão eu não vou conseguir focar em ler. Lendo, eu vou ter que dar o máximo da minha consciência para aprender. Então eu vou ter que anotar, eu vou ter que fazer rascunho, eu vou ter que ler diversas perspectivas. Fazendo tudo isso, eu vou ter que olhar para a realidade para ver se o livro se concatena ou não com a realidade, para ver se o autor acertou ou errou, o que eu posso aproveitar desse autor e o que eu tenho que abandonar dele. É assim que funciona a vida, irmão. É assim, pelo menos, que funciona a mente de um imperador. Eu gosto muito dessa expressão, mentalidade de imperador. Sabe por quê? Porque o imperador, ele chega ao poder, ele tá vendo que as pessoas à volta dele querem o lugar dele. Os cortesãos estão ali só pra ver o rei cair, o imperador cair e eles subirem pro lugar do imperador. Mas mesmo assim, mesmo o imperador sabendo que as pessoas à volta dele querem que ele morra, ele permanece firme, com mãos de aço no seu objetivo, entendeu? Eu vou falar algo óbvio. Views não significam nada do ponto de vista da sabedoria. Views significam apenas que os sujeitos são levados muito facilmente pelo efeito manada. As pessoas assistem aquilo que está todo mundo assistindo. Isso é o efeito manada. Eu vou fazer aquilo que os outros estão fazendo.
Views não significam qualidade, sabedoria, transcender conhecimento, não significa nem ao menos que o conteúdo que é muito assistido é muito bom. Eu fui acusado de ser um sujeito que só queria views porque eu respondi ao JJ em algo que ele fez parecer que eu estava criando criminosos e se comprovou bem verdadeiro. Muitas pessoas ainda enviaram mensagens para mim dizendo: pô, as pessoas realmente estão achando que tu tá formando psicopatas, Thiago, desde daquele vídeo. O sujeitinho não respondeu nem vídeo, não comentou nada a respeito, mesmo tendo assistido o vídeo. Portanto, como eu havia intuído, foi um ataque direto à minha reputação, para tentar me destruir, óbvio. E eu fiz o que era certo. Refutei com livros, dados, estatísticas, etc. No entanto, alguns dos capachos, que geralmente é o fã muito louco, vieram dizer: não, porque tu respondeu só porque tu quer views. Se eu quisesse views, meu querido, eu faria showzinho pornográfico. Isso dá view. Mia Khalifa tem mais views do que qualquer youtuber no planeta. Felipe Neto, que é um gênio em fazer views, a Mia Khalifa ganha do Felipe Neto. Só tu, sozinho, já deu 3 bilhões de visualizações pra Mia Khalifa. Então, dane-se as views. Dane-se que todo mundo tá assistindo uma parada, então eu tenho que assistir para ter assunto com as pessoas. Isso não é algo saudável, isso é apenas o efeito manada. Tu quer se sentir pertencendo ao grupo da humanidade porque eles estão falando certas coisas. Meu querido, o que tu precisa é aplicar a tua consciência em sabedoria, em livros. Falar do que todo mundo fala é literalmente o contrário do que os intelectuais sérios fazem. É literalmente o contrário do que os milionários estão fazendo nesse exato momento. É literalmente o contrário das pessoas que vão conquistar algo no futuro também, tá? Eu sei disso porque eu já fui funcionário na indústria do arroz. Eu era menos do que um operário, eu era um auxiliar de operário. Então, lá havia muitos auxiliares. Eu tinha um amigo, dentre 50, 100 sujeitos que trabalhavam por turno, eu tinha um único amigo que a gente tinha afinidade e conversava entre si. A gente conversava sobre desenvolvimento pessoal. Às vezes a gente falava sobre o Copini, às vezes sobre o Felipe Marques, às vezes sobre um livro legal, às vezes sobre um curso legal que a gente estava fazendo. A gente era motivo de chacota para os outros operários e auxiliares. A gente meio que era isolado. E tá, tudo bem, a gente tava almejando outra coisa na vida, né? Naquela época era meio triste porque todo mundo estava falando sobre futebol, ou sobre a religião, ou sobre a política, ou sobre algum assunto que havia se tornado especial no momento, e a gente tava lá firme. Ah, o livro tal, o curso tal, tu viu que a dica para se comunicar melhor é assim? Resultado, menos de 3 anos depois, eu já sou um aspirante a milionário e o meu colega, aquele meu amigo, se tornou milionário com dropshipping. Ou seja, se tu se abdica de conversar sobre os assuntos fúteis e desperdiçar tua energia vital com coisas fúteis, a probabilidade que tu alcance os teus objetivos, seja riqueza, seja morar em algum lugar bacana, seja ter uma namorada bonita, aumenta. Porque tu tá adquirindo pela lei do contraste conhecimento. Isso funciona, isso não funciona. Isso funciona, isso não funciona. Tu vai lendo assim, ó.
precisa fazer isso, não pode fazer isso. Precisa fazer isso, não pode fazer isso. Independente do contexto, há informações hoje para mudar o rumo da tua existência. Tu quer ter uma namoradinha? Existe o que tu precisa fazer e o que tu não pode fazer. Existe o que tu precisa dar ênfase, focar naquilo, prestar atenção naquilo, e existe aquilo que tu pode deixar de lado, que tu não precisa fazer, que tu não quer fazer e não é bom também. Existem N fatores, com vendas, com relacionamentos, com inteligência, que tu adquire a consciência daquilo. Tu sabe que aquilo é melhor ou pior através da lei da compensação, a lei do contraste. E a lei do contraste, ela só existe quando tu tá fazendo aquisição de informações, quando tu tá lendo ou fazendo curso ou qualquer coisa do tipo. Se tu não tá fazendo aquisição de novas informações por livros, a probabilidade alta é que tu esteja fazendo aquisição de informações por meio do intercâmbio social, que é basicamente o seguinte: tu conversa com os sujeitos. Quando tu é refém de obter apenas o conhecimento da massa, tu vai conversar sobre a Barbie Girl, tu vai conversar sobre algum tipo de pauta que os sujeitos que estudam ontologia já refutaram há 1 trilhão de anos atrás. Tu vai aderir a algum tipo de bandeira política que já foi refutada há muitos e muitos anos atrás, há séculos atrás. Então, isso me leva à conclusão de que se tu deixasse um pouquinho de lado o ambiente social e focasse só um pouquinho em ler livros, tu se tornaria um sujeito melhor. Tu se tornaria um sujeito que dominaria o teu ego. Tu olharia para a sociedade das views, a sociedade que dá muito valor para views, para dinheiro, para um monte de coisa, e pensaria: isso é bobagem porque não tá dentro de mim, e o que tá dentro de mim é o que é mais importante. Eu dominar o meu ego vale mais do que qualquer quantia de grana. Eu ter consciência e clareza mental vale mais do que ter 50, 100, 300 mil views, 1 milhão de views. Eu ser uma pessoa que tem inteligência e não comete erros morais ao me comunicar, não incentivo o mal, não incentivo o ódio nem a destruição, mas sim incentivo o amor, a educação, a informação ao me comunicar. Isso sim é mais valioso do que seguir o efeito manada. Que tal se ao invés de conversar com teu amigo sobre o filme da Barbie, tu perguntar se ele já leu tal livro e contar pra ele qual é o conteúdo que tem dentro desse livro? É uma proposta que eu tenho pra ti, pra que tu assuma um pouco a responsabilidade de aumentar o nível da sociedade. Se a gente não começar a fazer esse trabalho de base, o Brasil já era. Em menos de 10 anos, o Brasil já era. Entendeu? Muito se diz por aí que a gente tá na era da informação, da tecnologia, dos dados, da ciência. A gente saiu do obscuro território do caos e adentrou no território da ordem. Isso é uma grande farsa. A ciência tá longe do seu potencial máximo. O que a gente sabe a respeito do universo é tão pouco, é tão minúsculo, é tão raso, que assim, ó,
Na era da informação tem espaço para fake news. Na era da informação, a gente vive de informação falsa e a gente nunca tem certeza da qualidade da informação. A gente não tem certeza se as autoridades estão do nosso lado ou não, se passam informações verdadeiras ou simplesmente é alguma militância organizada por alguém. A gente perdeu a completa noção do que é informação boa e informação ruim, cultura de qualidade e cultura ruim, o que é a verdade e o que é subjetivo. Informação boa é aquela que depois de introjetada na tua alma, tu tem uma catarse, tu evolui de consciência. Cultura boa é aquela que faz o sujeito, desde a pequena idade, já começar a desenvolver as suas capacidades. Informação boa é aquela que contribui como se fosse uma espécie de engrenagem com as tuas outras informações. Verdade é aquilo que é objetivo. Hoje as pessoas têm um discurso de que a verdade é relativa, de que tudo e qualquer coisa é cultura, de que toda informação e toda perspectiva é válida. Isso não é verdade. A começar pela verdade. Como, caramba, a verdade vai ser relativa? Se a verdade é relativa e isso é verdade, então é relativo. É contraditório. Perspectiva, todas as perspectivas valem, tudo é amor, tudo é carinho. Não, tem coisas que não são compatíveis ontologicamente com o ser humano. Ou tu acha que não existe uma natureza por trás dos homens que do nada eles se juntam entre 50, iniciam uma guerra e dominam Cuba? Existe uma entrevista com crianças, né? Um adulto chegou para as crianças e começou a perguntar: se tu fosse presidente do nosso país, o que tu faria? O primeiro menino: eu me aliaria à Rússia e atacaria todos os países da América Latina. Aí a outra menina, posterior a esse menino: eu tentaria organizar o mundo e ter a paz mundial. Aí o outro menino: eu faria nosso país poderoso e grande. Aí a próxima menina: eu diminuiria a violência. Desde a pequena idade, por nós possuirmos hormônios diferentes, configurações neurais diferentes, tratamentos sociais diferentes, nós pensamos diferentes. Nós somos diferentes um do outro. Cada homem e mulher tem sua própria personalidade. Cada homem e mulher reage de uma forma a um estímulo. O mundo real é objetivo e não contém emoções. As emoções são produzidas dentro da tua mente de acordo com padrões estabelecidos. Se tu mora em uma casa em que a tua mãe e o teu pai odeiam cobras, eles não podem ver, eles ficam com medo, eles vão te colocar essa crença na cabeça: meu Deus, cobra é horrível, eu não posso nem ver na televisão, eu estou com medo, eu sinto medo. Então, olhou para uma cobra, estímulo, medo. Pronto, tu foi condicionado. Agora, imagina que as pessoas mais poderosas e inteligentes do que nós
conseguiram perceber isso e perceber que a informação real ela mata a ignorância, assim como mata o preconceito. A informação real, o conhecimento real, mata tudo isso porque tu descobre que o mundo objetivo não tem condicionamentos. Lapiseira não pode te dar medo, cobra não pode te dar medo, a não ser que haja experiência ou condicionamento. Imagina que pessoas muito poderosas, com grandes conglomerados, pessoas extremamente maquiavélicas ao nível do Kira, descobriram esse tipo de coisa. Mais ou menos tipo na década de 1960. Talvez o Alvin Toffler tenha falado isso neste livrinho aqui. Talvez eu esteja inventando, só se tu ler para te saber se isso é verdade. Mas imagina que os poderosos descobriram informações cruciais sobre a mente humana. Sabendo que com o conhecimento vem o poder de barganha, sabendo que com o conhecimento vem um pouco de autoridade, sabendo que com o conhecimento tu para de tratar como Deus, o sujeito que tem mais informação que tu. Por exemplo, antigamente os médicos eram tratados como deuses. Hoje são processados, as pessoas já sabem o que devem tomar ou não, qual é o procedimento melhor ou mais adequado possível, só com 2 cliques na internet. Então os médicos meio que perderam aquele posto deusificado que tinham no passado. Então, vamos imaginar que os poderosos descobriram que o conhecimento dá poder ao ser humano e é infinito. E que esse poder, se introjetado na sociedade, derrubaria os poderosos, os governos, as pessoas que tentam mandar na gente. Imagina que se todo mundo soubesse o tanto de imposto que é cobrado, as pessoas começariam a dizer: opa, não vou pagar já que eu tenho que pagar um monte de convênio a mais e que esses impostos que eu pago não são revertidos para benefícios para mim nem nada do tipo. Imagina que todo mundo tem essa consciência, o que aconteceria? As pessoas iriam levantar suas cabeças, bater os pés e dizer: opa, daqui em diante eu vou comandar minha própria vida, minha própria existência, não vou deixar que outros sujeitos interfiram na minha vida. Os poderosos, tendo essa compreensão da realidade, talvez tenham programado todo um emburrecimento coletivo. Por que filme da Barbie e não Platão? Por que Marvel e não Aristóteles? Por que o filme popular é Crepúsculo e não a gente pegar o livrinho do Stephen Hawking e ler? Porque quanto mais conhecimento tu tiver, independente da área, mais próximo da liberdade tu vai se tornar. Lembra daquilo que eu te falei, que o Thiago Fint se dedica na produção de riqueza, o Pablo Marçal também, os cientistas na produção do conhecimento? Todos esses sujeitos, eles adquiriram poder porque eles focaram em algo e foram até o fim. Não importa o que tu decida fazer, a partir do momento que tu decidiu fazer a aquisição de novas informações, tu vai chegar a respostas sobre si mesmo e tu vai conhecer a si mesmo mais. E isso vai fazer tu conhecer os outros seres humanos. E uma vez que tu conhece a si mesmo e os outros seres humanos, tu perde muito o medo, tu perde a admiração, tu sabe que há muito blefe, tu sabe que há muita estratégia por trás de tudo que tipo de cena, gestos simbólicos, simbolismos, etc. Por exemplo, um sujeito que estuda marketing e vê alguém tirando uma foto ao alimentar um mendigo. Tu acha que esse sujeito que estuda marketing não vai saber o que se passou por trás dessa intenção? Claro que vai. E o sujeito que faz grana não vai entender isso?
Tu mesmo, se tu procurar pensar um pouco, tu vai chegar à resposta de que o sujeito que tira foto alimentando um mendigo claramente não tá ali pra salvar a vida, mas sim pra se autopromover. Então, é por isso que tem que existir a Barbie, Crepúsculo, é por isso que tem que existir canais de futebol 24 horas por dia, para que a gente não dê um segundo para nossa sociedade pensar, para que a gente não deixe ninguém chegar perto do Alvin Toffler. Afinal de contas, quem descobre essas coisas se torna livre, não é mais submisso ao sistema, entendeu?